Pronto. Alô, boa tarde a todos. Estamos aqui no Hospital Moinhos de Vento, na sala de procedimentos endovasculares. Conto aqui com a presença do Dr. Joel Long, que é uma pessoa que tem bastante experiência em procedimentos endovasculares, especialmente angioplastia de carótida. E na sala cirúrgica, o Dr. Alexandre já fez a punção da artéria radial, como vocês podem ver nas imagens. E... Alô, Alexandre. Oi, você está conseguindo me ouvir? As informações sobre a punção, qual é o material de punção e qual é por que está usando o catéter de Simon nessa localização. Acho que vamos passar primeiro as imagens do caso, por favor, para a gente começar a falar mais especificamente sobre o que a gente tem. É um paciente com uma estenose crítica assintomática de carótida, paciente de 56 anos, diabético dislipidêmico. Ele tinha uma estenose de carótida em março de 2020, que foi realizada aqui no Hospital Moinhos de Vento, próximo slide, e que no exame de controle mostrou uma progressão e por isso foi solicitado, faz um hold, e por isso foi solicitado uma angiotomografia que mostrou uma placa de características moles. Então, uma progressão de uma placa, um paciente assintomático do ponto de vista neurológico. É isso. Eu queria apresentar a equipe. Aqui do meu lado está a doutora Rebeca Bossi de Jesus, a técnica é a Lúcia Pereira e a Daiane Moreira, o anestesista, o doutor Thiago Malman. O Simons, Alexandre, tu usa algum outro catéter, mamária para esse tipo de situação? Às vezes uma mamária, realmente. Mais curta, uma mamária talvez com suporte. Às vezes uma mamária, pode chegar. Eu prefiro o Simons porque ele fica mais fundo, né? Quando a gente cateteriza, ele fica mais fundo na carótida. Isso dá mais estabilidade. Vamos ver agora me ver o contraste. A hold e com o rotor. Sem dúvida, essa via de acesso permite que não se manipule muito o arco e isso diminui o risco da microembolização cerebral, que é certamente um pouquinho mais frequente na angioplastia de carótida do que na cirurgia aberta. Essa é a diferença, porque do ponto de vista de morbidade, claro que a angioplastia tem alguns benefícios. Algum comentário, Joel e Paganella? A gente estava falando sobre isso outro dia, né, Damastor, que a cirurgia, a gente talvez tenha uma taxa subestimada de lesão de par craniano. E agora cateter vertebral também, normal. Né? Então, ou nervo periférico, né? Tira aqui com cuidado. Se a técnica endovascular consegue ser executada assim, com um cateter vertebral normal, o risco de microembolização é relacionado tanto à estabilização do introdutor, é baixo, né? Então agora eu vou fazer o que é o hábito, que é trocar para um cateter vertebral normal, não glide cat, ele dá mais suporte. O glide cat às vezes, não nesse caso aqui, ou possivelmente até nesse caso, o glide cat faz quando a gente coloca amplates, ele embarriga em direção ao tronco braquicefálico e ao arco aórtico. Então eu prefiro passar um cateter vertebral normal fundo na carótida externa. Eu quis não ir tão fundo das outras vezes e agora me arrependi. Vamos dessa vez bem lá dentro da carótida externa. Agora vamos ver amplates. E depois novamente o introdutor longo. Tem algum caso específico que tu prefere usar a proteção cerebral com outros tipos de dispositivo, especialmente aquele de fluxo reverso? Eu não tenho experiência com fluxo reverso, e eu acho que o que está mostrando a literatura é que a gente tem que usar o que a gente tem mais experiência. Quem usa sempre MoMA ou equivalente tem bom resultado com isso, quem usa sempre filtro tem bom resultado com isso, porque pega
o macete de lidar com as complicações e com as dificuldades. Então, eu procuro usar sempre filtro de proteção, nunca fluxo reverso. Eu tenho que tirar aqui Algum comentário do Joel ou do Paganella? Tira aqui junto. Acho que a gente tem boa experiência com os 3 filtros que a gente tem aqui disponíveis no nosso meio, o Rainbow Shield, o EZ e o Spider, né? E cada um tem sua característica, mas todos permitem uma boa versatilidade. E eu concordo com o Alexandre, acho que não tem muito sentido a gente mudar, fazer uma curva de aprendizado grande, tendo em vista que já se tem experiência com bons dispositivos. Concordo também, a gente tem pouca experiência, pelo menos no serviço aqui, com o uso de dispositivos de inversão de fluxo, e os filtros comuns a gente usa com bastante facilidade. Qual é o filtro que está sendo usado, Alexandre, nesse procedimento? Ainda não está sendo usado, mas vai ser usado um filtro Rainbow Shield da Abbott. Deixa eu ver se a gente já está com estabilização suficiente aqui. Desconecta aqui para mim. Vamos tirar o roadmap. Contraste. Quantos centímetros da bifurcação, Alexandre, tu considera que é seguro, assim, para não ter nenhum contratempo no procedimento? Eu acho que uns 2 centímetros é uma boa segurança, mas claro que depende da tortuosidade da carótida comum, né? Acho que é mais ou menos o que a gente tem aqui. Talvez até um pouco menos, está muito bom, né? Então aqui a gente vê um tipzinho, faz um zoom aqui. Aqui na ponta do filtro, o filtro ele vem com uma guia 014 dentro dele, ela é uma ponta reta, né? Então eu gosto para fazer uma curva curtinha, colocar o tips de uma guia normal e fazer mais ou menos de meio centímetro uma curvinha que vai nos ajudar a guiar para a carótida interna. E com o tips a gente consegue fazê-la de um tamanho previsível, ao contrário de quando a gente faz com uma pinça, por exemplo. Nitidamente não compromete muito a bifurcação e a carótida comum, mas é quase uma estrela diafragmática na interna. Então nós conseguimos subir bem ali com o filtro. Pode tirar o road. Então vamos abrir o filtro agora ali. E o bom é que a carótida interna, depois da placa, é uma carótida retilínea. Então o filtro vai ficar numa posição bem adequada ali. Verdade, deixei ele bem curva, alto. Né? Pois é, ele ficou alto, mas ficou bem reto, né? Ele ficou bem posicionado ali. Perfeito. O Joel e o Ricardo têm bastante experiência também em AIDS intravascular. Cuidado aí. Acho que a maior experiência não é em carótida, da Mastor. Carótida acho que é menor, mas queria perguntar o seguinte. Claro que já que tu vai fazer do pós para ver a abertura adequada do stent, se ele ficou bem aposto à placa, se tem alguma projeção de placa no interior do stent, tem alguma coisa assim na pré-implante do stent assim que te faz mudar o tipo de stent que tu vai implantar, o comprimento? Me parece que ele é muito mais útil após o implante do stent do que antes, para determinar mudanças de material que vai ser utilizado. O que tu acha? Eu uso bastante, acho muito importante antes, para identificar a característica da placa, e baseado na característica da placa eu defino se eu uso stent célula aberta ou fechada, e não baseado só na sintomatologia do paciente. Então, apesar desse paciente ser assintomático e usualmente em assintomáticos usar células abertas, se a característica da placa for de conteúdo lipídico aumentado, a minha ideia é usar células fechadas. Ainda mais que ela é uma carótida interna retilínea,
e não vai ter problema de retificação com stent de células fechadas. A gente vai comparar então a área da luz também do vaso, o diâmetro total do vaso, mas como existe remodelamento negativo e remodelamento positivo, é importante também a gente ver a área efetiva da luz. Lá fora mesmo. Aí. A gente vê aquela camada logo à frente dos pontinhos, ela é a camada média. A íntima geralmente é uma camada bem fininha branca na parte interna, e aquela parte branca mais externa é a adventícia. A gente faz as medidas do vaso, tanto da área quanto de diâmetro, pela adventícia. Então a área é de 43. Agora vamos avançar para a carótida interna. Pode correr. Pode gravar. Então a carótida comum. Acho que o ponto de maior estenose é esse daqui, ó. Pode parar. Volta um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí. Mede agora a luz. É, essa partezinha aqui do meio. Isso, pontos. A gente tinha uma área de 43. Foi para 12. Então, diminuiu mais ou menos uns 70% de área. Características da placa. A gente vê, toda essa placa que é cinza, ela é mais fibrosa, né? A parte mais escura é fibrolipídica e a parte que é mais esbranquiçada é fibrocálcica. Então é uma placa intermediária em relação a uma placa mole e uma placa dura, mas com certeza não é uma placa calcificada. A gente não vê nenhuma sombra acústica, que significa cálcio realmente já bem estabelecido. Então nós vamos usar esse de célula fechada aqui. Muito bem. Vamos primeiro pré-balonar. Ver um balão 620 para a gente pré-balonar isso aqui. Essa é uma pergunta interessante, porque existem grupos de intervencionistas que não fazem a pré-dilatação, a não ser quando a placa é muito calcificada e a restrição à luz é muito intensa. Então, eu gostaria de comentar aqui do Charbel, que agora está presente, e do Joel, sobre a pré-dilatação ou não. Boa tarde, Adamastor. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Eu, nesse caso, eu não faria pré-dilatação porque eu acho que a luz é razoavelmente aberta o suficiente para passar o stent e ele próprio vai fazer a expansão com a força radial e depois eu faria um balonamento se necessário. Eu acho que é um risco a menos. Mas tu acha que tem chance de não ter que pós-dilatar? Se tu não pré-dilatar, nesse caso, existe chance de não ter que pós-dilatar? Não, eu evito até de pós-dilatar. Então, eu sigo uma linha diferente. A minha linha é o seguinte, eu pré-dilato quase sempre, porque quando a gente tem um balão e não tem um stent colocado, a gente consegue angioplastar a placa de uma forma uniforme, então ela tende menos a dissecar. E quando a gente pós-dilata e a gente tem um stent, ele faz o T-wire, ele empurra a placa entre a malha do stent. E isso é uma possível causa das embolias e o paciente ter AVC tardio 24, 48 horas depois, que é pela protrusão, que a gente também vai ver no IVUS, pela protrusão da placa pelo stent. Então eu quase sempre pré-dilato, quase nunca pós-dilato. Porque é muito raro, eu concordo contigo, a gente vai abrir, o stent vai passar, mas eu acho muito improvável que a gente não vai ter que pós-dilatar se a gente não pré-dilatar. Então eu prefiro pré-dilatar, por ser mais uniforme. A gente sabe que na pós-dilatação é o segundo momento que mais emboliza para o cérebro, mas existem linhas, realmente. Eu sou mais da pré-dilatação, quase nunca pós-dilatação. Mas se essa placa tivesse uma ulceração, Alexandre, ou alguma superfície irregular, tu manteria essa mesma linha de raciocínio? Sim. Eu acho que ela fora mais importante, se ela está ulcerada, quer dizer que a placa é mais friável e é mais suscetível depois a protruir pela malha do stent.
O que eu usaria, sem dúvida, é um stent talvez de malha mais fechada, tipo um Casper, por exemplo. Eu tenho uma ideia mais parecida com o Charbo, assim, me parece que o grande objetivo da carótida é a gente proteger a placa com o stent, né? O stent é o fundamental no tratamento, né? Então, se tu já está usando um stent de célula fechada, o risco de embolização é menor. Eu também tenho a mesma apreciação do Charbo, assim, eu quase nunca predilato, se eu predilato com balão 3 no máximo, só para passar o stent, e nunca pós-dilato agressivo. Por exemplo, o balão 6 é uma coisa que raramente uso. Normalmente é 5, a não ser que seja uma carótida muito grande, por exemplo, 7, uma interna de 7, para pós-balonar com 6, porque o objetivo não é ficar sem estenose residual, é cobrir a superfície da placa de forma adequada, não sei. Adamastor? Eu concordo que essa Sim, essa é uma discussão ampla, porque existem cirurgiões de grupos que fazem uma ou outra técnica. Então, é uma boa discussão nesse sentido. Talvez a característica da placa tenha importância de tomar uma conduta ou outra. E isso talvez vai nos ajude. Mas é verdade. Existem grupos que fazem quase sempre pré-dilatação, não só naquelas estenoses extremamente críticas e calcificadas, e outros grupos que fazem com mais frequência a pré-dilatação da estenose. Mas uma coisa que eu não vejo sentido, e a gente já sabe que quando a gente usa um tamanho mais próximo do tamanho nominal do vaso, a gente tem menos dissecção e uma expansão mais uniforme da placa. Se a gente vai pré-dilatar, eu fazia isso também, com balão 3 ou 4, depois a gente vai ter que pós-dilatar muito provavelmente. Então é preferível fazer uma angioplastia mais próximo do valor nominal do vaso, que se ele faz uma protrusão, quebra a placa de forma mais uniforme, mais homogênea, dá menos dissecção, que pode provocar também desprendimento de placa, e diminui muito a chance de ter que pós-dilatar também. Vamos ver o stent agora, vamos ver o 7,940. Eu queria usar um pouco mais curto, mas a gente não tem, infelizmente, do diâmetro. A gente tem um 6,840 ali, né? Vamos ver um 6,8. A gente vai ficar com um stent um pouco longo aqui na carótida comum. Mas a gente tinha diâmetro de 5,5. Então nós vamos usar um stent que começa em 6, termina em 9. A gente mediu 7,7 na carótida comum. Então acho que a gente vai ficar bem assim. Mas essa é uma discussão interminável em todos os congressos, essa da pré e pós-dilatação. Eu estou dando um argumento que sempre se dá, vocês estão dando outro argumento que sempre se dá. É quase como escolher a telefonia. Tem que escolher uma e ficar abraçado com ela. Vai ter suas vantagens e desvantagens. Mas eu, por princípio, eu nunca dilato no nominal, sabe? Nunca faço. Eu coloco o stent e muitas vezes o stent acomoda sem angioplastia a placa, dependendo da natureza da placa, né? E não faço angioplastia de acomodação do stent, e às vezes tu vai fazer a angioplastia, o eco de controle, e o stent está bem expandido. Com que frequência Desculpe, Chave, com que frequência tu acha que tu pós-dilata? Com que frequência tu acha que tu pós-dilata? É necessário pós-dilatação nos teus casos de angioplastia? Com que frequência? Não. Normalmente, quando a placa é mole, eu não pós-dilato. Tá? Eu nunca pós-dilato, a não ser que fique uma estenose muito grosseira, porque, na verdade, a minha intenção é cobrir a placa, né, para prevenir a embolização. Normalmente, o stent já abre 50%, eu deixo, e quando tu faz o acompanhamento, a força radial do stent vai acomodando a placa ao longo do tempo. Né? Praticamente não pós-dilato nunca a placa mole. Agora, a placa calcificada sempre pós-dilato, mas nunca nominal. Se o stent eu boto 6, eu vou a 5. Né? Se a carótida é 7, eu boto o stent 7, eu vou a 5, 5,5. Tanto na área da cardiologia quanto no nosso periférico, mostrou que quanto mais próximo do nominal do vaso, mesmo quando a luz é pequena, a gente dilata um vaso, menor o risco dele de secar ou de ulcerar a placa.
por isso eu também passei mais tempo agora, até nos vasos periféricos também, a usar mais o diâmetro que eu vejo pelo AIVOS do que eu vejo pela angiografia. E parece um contrassenso a gente usar balões grandes, inclusive em vaso de perna, 4 milímetros numa tibial, mas a gente vê que ao contrário do que a gente imagina, elas acabam dissecando menos quando a gente usa o diâmetro nominal. O trabalho do Dr. Marco Manzi, italiano, que mostrou que usando balões de acordo com o tamanho do AIVOS teve melhor resultado nos vasos tibiais. Acho que não vai ser necessário. Aparentemente ficou bem posicionado e a estenose, aparentemente... Vamos passar o AIVOS de novo agora. Acho que é importante agora a gente ver no AIVOS também dissecção de borda de stent, a posição da placa, a posição do stent nas bordas. Vamos passar o AIVOS novamente antes de capturar o filtro. Mas me parece estar bem expandido ali, né? Como o Alexandre comentou, é uma discussão interminável essa da pré- e pós-dilatação, que tem prós e contras para os dois lados, né? Enquanto usa stent célula aberta, já aconteceu na recuperação do filtro ficar enganchado em algum ponto, principalmente numa curvatura, nessas artérias que têm bastante angulação? E qual é a conduta nesse caso para... Já aconteceu algumas vezes. Daí o ideal é avançar o introdutor ou um catéter mais grosso, mesmo um catéter vertebral normal, que tem uma luz um pouco maior. Tentar avançar todo o sistema para fora do stent, tanto para cima ou para baixo. E puxar para dentro todo o sistema como um só. Vamos fazer as intracerebrais e ver com o contraste puro aqui agora. A gente está fazendo tudo contraste meio... Joel e Charbel, quando essas situações que a gente não espera que aconteça nunca. Graças a Deus nunca enganchou, Adamastor. Mas eu acho que a estratégia da Alexandre é interessante. Talvez eu não tenha um N suficiente para ter tido a complicação, usa anatomias menos difíceis, que normalmente isso ocorre em tortuosidades graves, né? Quando a anatomia é retilínea, dificilmente isso vai ocorrer. Também não me aconteceu, mesma coisa que o Joel. Eu costumo, quando a carótida é muito tortuosa, eu procuro, e se a placa está muito perto da tortuosidade, eu costumo não usar a técnica endovascular, então possivelmente por isso eu nunca tenha tido esse tipo de complicação. Eu já tive uma situação que, inclusive, pela tortuosidade e pela dificuldade que foi passar a guia e avançar o sistema do filtro, eu optei por não liberar o filtro e fazer o procedimento sem filtro, imaginando que poderia ter uma complicação na retirada do filtro no final do stent. Aqui está bem alguma recomendação extra aqui, eu estou retirando o introdutor da carótida comum. Isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos pelo tempo que despenderam com a gente, agradecer a toda a equipe e até a próxima. Tá bem, vamos encerrar aqui a transmissão. Um comentário final do Dr. Thiago, do Dr. Joel. Agradecer a participação aí, parabenizar a equipe aí pelo excelente procedimento. Um abraço. Ok, temos 58 minutos de procedimento. Boa tarde a todos. Encerramos aqui a transmissão. Boa tarde a todos. Perfeito. A gente está dentro do stent. Dentro do stent está bem expandido. A gente não vê protrusão de placa. Alexandre, tu que tem feito rotineiramente o AIVOS, então, pós-procedimento. Bota o ChromaFlow, por favor. Já Desculpe, te João. deparaste com alguma protrusão significativa de placa? E se sim, qual foi tua conduta? A gente teve, num que a gente fez OCT, a gente teve protrusão da placa, mas foi considerado uma protrusão pequena, ao nosso ver, e bem, não tem, a gente não vê que não tem dissecção na borda da placa, ó.
Mas se tivesse alguma protrusão significativa, qual que seria a tua conduta? A clínica ou tu pensaria em alguma estratégia de cobertura adicional? Eu acho que depende da protrusão, mas acho que se tiver alguma protrusão com alguma projeção móvel, por exemplo, eu colocaria um stent de malha dupla, tipo um Casper, ou um stent de célula fechada, caso eu tenha usado um stent de célula aberta. Se for uma protrusão pequena, talvez só deixar duplamente antiagregado por mais tempo ou usar anticoagulante dose baixa. Mas realmente a gente não tem uma resposta para a tua pergunta. Tá bem, aqui vamos recuperar o filtro e fazer as imagens. Pode parar aí essa gravação. Aparentemente ficou superfície bem lisa. Sim, ele expandiu bem, né?